boa noite. Hoje nós vamos dar início ao nosso projeto de OAB explicada. É um projeto muito legal porque os alunos, os acadêmicos, eles poderão estar acompanhando essas aulas como se fosse uma complementação de seus estudos diários. Então eu quero trazer para todos vocês uma aula que não seja muito maçante, que não seja muito que canse o aluno, que seja uma aula legal, uma aula gostosa, tanto para mim como professor. Eu tive o maior prazer de me debruçar, de trazer aqueles pontos que eu já tinha falado na aula inaugural. Então, é muito legal as nossas aulas, pelo menos da minha parte, eu vou trazer o melhor para todos vocês. Então, cada um de vocês sejam bem-vindos, acadêmicos, examinandos, candidatos, pessoas que também têm interesse, que não sejam alunos e que também não tenham um compromisso, né, com essas aulas, mas que sejam o nosso seguidor. E é esse o nosso objetivo. Então, a nossa aula hoje, nós vamos tratar da cadeira Direito Constitucional. Por que eu escolhi Direito Constitucional? Porque é a força matriz, é a nossa carta maior, é onde nós vamos desenvolver a Constituição, não a Constituição do Brasil, mas algumas constituições de alguns países, Portugal, Espanha, a polaca, que é da União Soviética, e outras constituições que nós vamos estar tratando. Mas, é claro, a nossa disciplina ela é mais voltada para a nossa Constituição do Brasil. Mas eu vou trazer assim um enfoque geral, ampliativo, para que os nossos alunos eles tenham uma visão macro com relação a essas cartas políticas. Então, hoje nós vamos falar sobre a Constituição, esta folha de papel que nós vamos tecer as nossas aulas. Então, hoje nós vamos falar o conceito de Constituição. É muito importante que o aluno foque, centralize neste conceito. Por quê? Porque a Constituição, ela tem as suas nuances jurídicas. Então, nós vamos tratar de 3 temas hoje. Nós vamos tratar sobre o conceito de Constituição, bem como a sua classificação e também os seus elementos. E também, dentro desse contexto, que é muito cobrado na prova da ordem, do exame da ordem, sobre a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Então, nós vamos estar falando sobre esses temas, assim de uma forma bem simples, bem tranquila, para que você, aluno, você, acadêmico, você, candidato, você possa vamos absorver tudo aquilo que nós vamos estar falando. Estabelecer o conceito de Constituição é, sem dúvida, uma tarefa árdua. Por quê? Pois, conforme iremos observar, o termo é multifacetado, ou seja, suas características variam, bem como as suas peculiaridades. Não havendo uma linearidade, desculpem, porque são muitos termos e a gente tem que falar devagarzinho para que nós não confundimos a cabeça do nosso candidato. Então, vamos falar novamente. Suas peculiaridades, não havendo uma linearidade
e uniforcidade em torno de sua base semântica. Sem dúvida, não há na literatura constitucionalista atual um conceito único. Como eu falei, ele é multifacetado, de constituição, e nem mesmo que se possa considerar tendencialmente como dominante. Por que eu quero dizer isso? Porque não existe uma corrente consensual sobre o conceito de Constituição. Muitos juristas constitucionalistas, como nós temos aí no Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que já publicaram obras jurídicas dentro desse contexto, e cada um tem um pensamento, tem um conceito a definir como Constituição. Mas fazendo assim uma pesquisa acurada, eu vou trazer um conceito de Constituição baseado na teoria do constitucionalismo e professor do sistema Nicolas Luhmann, que assim conceitua a Constituição. Então, na visão deste constitucionalista, ele diz o seguinte: Constituição é um elemento funcional na estruturação tanto do sistema jurídico quanto do sistema político. Todavia, tal comunhão não significa que ambos a compreendam com o mesmo significado. Para a política, a Constituição é instrumento de legitimação da vontade soberana. Para o direito, a Constituição é elemento de fundação das suas normas sem recurso a um suposto direito natural. O que esse constitucionalista quis conceituar a Constituição? A Constituição aqui é lato sensu. Nós não estamos falando da Constituição Federal do Brasil. Também, ela está implícita. Mas a Constituição aqui é lato sensu, por quê? Porque nós estamos falando daquelas nações ou países que detêm como norma maior uma Constituição. Então, a Constituição, segundo o conceito aqui do nosso professor, ele diz que a Constituição, ela compreende dois ramos: o ramo da política e o ramo do direito. Isso é muito legal, por quê? Porque a Constituição Federal do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, pelo Congresso Nacional, através do seu presidente na época, era o presidente José Sarney, e o presidente da Câmara era o deputado Ulisses Guimarães. Então, a nossa Carta Política, ela tem um cunho político. Ela normatiza esses poderes da República, como nós vamos ver daqui a pouco, e também as normas do direito. Então, a nossa Constituição, lá na frente nós vamos ver como é que ela é estruturada organicamente, funcionalmente e politicamente. Então, o conceito do constitucionalista Luhmann, ele vem a se aproximar daqueles pensadores que comungam com esta corrente do professor Luhmann. Agora nós vamos, depois que nós já estudamos aqui o conceito de Constituição, vamos agora partir para a sua classificação. Assim, de uma forma bem tranquila, a classificação da Constituição, ela vem tratar sobre as normas constitucionais.
Então, com relação à classificação das normas constitucionais plasmadas na Constituição, ao que tange a sua eficácia jurídica, o nosso professor constitucionalista José Afonso da Silva assim a classificou. Vamos ver como é que o nosso professor José Afonso da Silva classificou a Constituição na sua visão. Como o item A, nós temos as normas constitucionais de eficácia plena. O que quer dizer isso? O nome plena significa completa, soberana, ilimitada, imutável. São essas normas que elas não mudam. Elas já vêm prontas, como está lá no artigo 5º da Constituição nossa, no parágrafo 1º. Então, no conceito de classificação do nosso professor José Afonso, o primeiro item que ele trata é da eficácia plena, onde ele conceitua dizendo o seguinte: reúnem todos os elementos necessários para a produção de todos os efeitos jurídicos imediatos. São dotadas de uma aplicabilidade imediata, direta. Ele nos trouxe alguns artigos da Constituição que são classificadas e que caem muito na prova do exame da ordem. Diga-se de passagem. Atenção, porque essas normas constitucionais, a banca da FGV, nos últimos exames, ela vem cobrando muito dos seus candidatos essa normatização. Então, vamos conhecer alguns artigos da nossa Constituição que tratam dessas normas constitucionais de eficácia plena. Nós temos, como exemplo, o artigo 1º da nossa Constituição Federal, que no título 1 dos princípios fundamentais, o artigo 1º trata do seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No seu parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, vamos dissecar o que é isso? Quando o constituinte originário, o que é o constituinte originário? É aquela composição de juristas formados e designados pelo presidente do Congresso Nacional, que se reuniram, isso lá em 84, para elaborar, constituir, criar, formatar um corpo de uma Constituição. Então, já no seu artigo 1º, nos seus princípios fundamentais, nós temos na escrita da lei que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados. O que significa dizer união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal? É que esses entes, vamos chamar assim, eu vou trazer isso lá da doutrina, esses entes, eles são indissociáveis. O que isso significa dizer? Que eles não podem fracionar. Por exemplo, na prática, a Constituição do Brasil, ela não permite que os seus estados ou os seus entes possam se
dividirem. Não pode. Por exemplo, o estado do Piauí, o estado do Acre, ele não pode ficar à margem dos outros estados da federação. Por quê? Porque o Constituinte originário não permitiu, no seu corpo, no seu texto, essa divisão ou essa fração. Nos outros países, fora do Brasil, existe a secessão. O que é a secessão? A secessão lá existente nesses países, eles podem se dividirem, mas a nossa Constituição Federal está proibido se fazer essa divisão, esse fracionamento. Então, a União, os estados, os municípios e os territórios federais, não existe mais territórios federais, mas nós vamos falar sobre isso lá na frente. Eles não podem ficarem divididos entre si. E esse princípio da soberania significa dizer que o nosso país, a Constituição Federal, ele goza de plenitude da soberania. O nosso país, ele é independente. Ele não tem que se submeter a nenhum país, a nenhuma nação, a nenhum estado constituído. Falou também sobre a cidadania. Nós vamos estar falando sobre a cidadania quando nós estivermos estudando direito eleitoral. Vamos falar com muita ênfase sobre a cidadania. Outro princípio muito importante nos dias de hoje é sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é uma cláusula que é imovível. Então temos que respeitar o cidadão, temos que dar a ele a dignidade que eles merecem, porque o nosso país, constituído pela Carta Política de 88, ela bane qualquer crueldade feita às pessoas. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que isso significa dizer? É importante que o acadêmico, quando ele lê esses artigos da Constituição Federal, ele possa entender a cada um desses artigos, porque cada um desses artigos tem uma conceituação, tem uma finalidade. O que significa dizer? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Significa dizer o seguinte, que todos têm direito a livre mercantilismo, ou mesmo a concorrência legítima. Significa dizer o seguinte, que vou falar aqui um termo bem direto, do nosso dia a dia, um comércio de panificadora. Se tiver um comércio de panificadora em frente à minha residência, um outro empresário ou comerciante, ele pode ir à junta comercial e também criar, junto ao meu estabelecimento comercial, uma outra padaria. Isso chama-se de livre iniciativa e livre concorrência. Olha que isso cai muito no exame da ordem. Se não cai na primeira prova, que é a prova objetiva, cai na segunda prova. E cai aonde? Cai nas questões discursivas. Então vamos anotar, vamos colocar aí no lado, à margem do caderno, que esses valores sociais do trabalho, esses valores sociais está onde? Isso, lá no artigo 6º da Constituição. Mas nós vamos explicar direitinho quando chegarmos lá. Então, essa lei 13.874/2019, ela vem regular esse princípio, como é que ele, vamos dizer, como é que ele compartilha isso na prática. E o inciso 5º, ele trata do pluralismo político. O que significa dizer isso? Está lá no artigo 12 da Constituição Federal. São a criação de vários partidos políticos. PDT, PSB, PSOL, MDB e muitos, PL, PT, né? São aqueles partidos que politicamente
ajudam o Congresso Nacional, constituído pelas suas duas casas, o Senado Federal e a Câmara Federal, a criarem os seus projetos de leis em favor da comunidade, da sociedade, para aprovarem assim as suas leis que ao entrarem em vigor, tornam-se incorporativo ao ordenamento jurídico. Então, o pluralismo político é muito importante. Por quê? Porque quando nós formos estudar isso lá no direito eleitoral, nós vamos lá ver quem é o majoritário, quem é o minoritário. Então, é muito importante que o acadêmico ele já comece a visualizar o significado pluralismo político. Muito cobrado nas provas, por sinal. No seu parágrafo único, ele diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É muito importante. Olha uma dica aqui que eu vou dizer para os alunos, para os meus seguidores. A nossa Constituição Federal, quando ela edita que esta norma será editada por lei complementar, quando ela edita um dizer leis complementares, é porque não é cabível a lei ordinária. Então é muito importante, porque o aluno desatento, no dia da prova, cai uma questão que é somente por lei complementar, ele coloca certo ou errado, achando que lei complementar é a mesma coisa de uma lei comum ou uma lei ordinária. Então nós vamos ter muita atenção e eu vou estar dando essa dica. Como eu falei na aula inaugural, as nossas aulas, elas são umas aulas diferenciadas dos demais cursinhos. Por quê? Porque a gente vai explicando para o nosso aluno, toda vez que ele for ler um artigo da Constituição e diz lá, somente por lei ordinária, então preste atenção, porque o examinador da banca, ele gosta de inverter essa situação. Às vezes é por lei complementar ou uma lei ordinária e ele confunde a cabeça do candidato. Então nós vamos prestar atenção. Toda vez que a Constituição Federal direcionar lei complementar, tem que ser lei complementar. Se direcionar lei ordinária, tem que ser lei ordinária. Vamos prestar atenção. Então o que é que diz aqui? Todo poder emana do povo. Este poder, que está dizendo aqui no artigo 1º, parágrafo único, esse poder, ele é um poder representativo. Não é que o povo tem este poder. Não. Como é que esse povo tem essa força? Através dos seus representantes. Quem são os seus representantes? Os deputados, que são eleitos para a Câmara Federal, e para os senadores designados e eleitos também pelo povo, mas representando os estados. Então nós temos aqui duas situações. Este povo que está falando aqui, que tem esse poder, mas é através dos seus representantes. Por quê? Porque nós temos eleição direta. Quando a eleição é indireta, nós vivemos através do governo, do presidente da República, ou autoridade competente para isso. Então vamos fechar aqui. Todo poder emana do povo, mas esse poder, ele é delegado. O candidato, aliás, o eleitor, quando ele comparece às urnas, ele está passando uma nota promissória em branco para o seu candidato. Então ele está dizendo para aquele candidato: olha, candidato, eu sou forte, mas eu estou passando para você uma nota promissória para que você me represente lá na Câmara Federal. E é isso que acontece, tanto para a União como para os estados, no caso, as Assembleias Legislativas. E no Distrito Federal, a Câmara Distrital. Então, nós temos aqui que esta norma constitucional, ela tem eficácia
plena. Por quê? O que significa dizer isso? Que no dia que a Constituição Federal foi promulgada, ela já entrou em vigor automaticamente, sem precisar de regulamentação ou de regulação. O professor José Afonso ele ainda cita outros artigos de eficácia plena. Ele cita aqui o artigo 22 da Constituição Federal. Ele diz assim: compete privativamente à União legislar sobre... Opa, sinal, não digo vermelho, mas amarelo. Cuidado com esse artigo. A Fundação Getúlio Vargas ela gosta muito de colocar questões do artigo 21 e do artigo 22, porque parecem ser semelhantes, mas não são. Este artigo, é para que a União legisle. O que significa dizer isso? Que determinadas matérias só pode legislar a União, o Estado, através da sua Câmara Legislativa, e o Distrito Federal, através da Câmara Distrital, Câmara Legislativa do Distrito Federal, não podem legislar, porque se esses entes tentarem aprovar, elas vão ao Supremo Tribunal Federal, através de seus legitimados, está lá no artigo 103 da Constituição Federal, para julgar inconstitucional essa lei. Nós vamos ver isso lá quando nós estivermos estudando. Então, aqui está bem claro pelo nosso professor José Afonso que compete privativamente à União. Quem é a União? Isso é muito importante. Nas questões discursivas da prova do exame da ordem, o examinador ele pergunta: quem é a União? A União são os entes federativos, federal. Os ministérios, são os ministérios, a presidência da República, não o presidente da República, a presidência da República. Porque o presidente da República é outra situação. Isso nós vamos ver, está lá no artigo 61. Então, compete privativamente à União, só a União, os estados não, nem os municípios. Aliás, os municípios, eles não têm constituições estaduais. Eles não têm, nem o Distrito Federal. Eles têm lei orgânica. Por quê? Porque está na Constituição. Nós vamos ver isso lá nos artigos 25, 29, 30 e etc. Então, quais são as matérias que só a União pode legislar? Legislar sobre direito civil, sobre direito comercial, sobre direito penal, sobre direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e trabalho. Então, qualquer ente, qualquer casa legislativa do Estado, do Distrito Federal, tentar julgar, apresentar projetos de leis que tratem sobre essas competências, essas matérias que são privativas da União, qualquer legitimado que está no artigo 103 pode ajuizar uma ação, uma ADI, que na minha época ela chamava ADIM, mas muita gente não sabe mais o que é ADIM. É ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, para julgar inconstitucional esta lei. O nosso professor continua, ele trata aqui no artigo 44, que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No seu parágrafo único ele diz que cada legislatura terá duração de 4 anos. Então vamos dissecar isso aqui rapidamente. O poder legislativo é um poder independente, está lá no artigo 2º da Constituição Federal. Logo no início do artigo 2º, que trata sobre a competência dos poderes, que são poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, o poder legislativo, no artigo 44, é exercido por essas duas casas que formam o Congresso Nacional. É a Câmara Federal ou Câmara dos Deputados,
Alguns autores tratam de Câmara Federal, outros autores tratam de Câmara dos Deputados. Mas nós temos que basear na lei, da Constituição. Veja bem, quando você for responder a sua pergunta lá da prova do exame da ordem, tem muito cuidado, porque tem que colocar do jeito que está a literalidade do corpo da Constituição Federal, ou seja, Câmara dos Deputados. Às vezes o examinador ele coloca lá Câmara Federal, está errado, é Câmara dos Deputados. E também do Senado Federal. Não é isso? A Câmara dos Deputados são representantes eleitos pelo povo e vão tratar matérias do povo. E o Senado Federal é de interesse dos estados. E é muito importante também esse artigo, porque ele trata da legislatura. O que é legislatura? Nós temos legislatura, que é o mandato do deputado ou do senador. Nós vamos ver lá na frente que o senador, e quando ele é eleito, ele tem um mandado não, porque o examinador mistura às vezes mandado e mandato, não, é mandato. Mandado é outra coisa. O mandato do senador, ele tem mandato de 8 anos, enquanto deputado federal, ele tem 4 anos. E ele é alternado em 4 anos para o Senado Federal. Então, nós já falamos sobre o artigo 44, agora vamos falar sobre o artigo 46, que é o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Isso é muito importante. Quando nós estivermos estudando lá sobre esse princípio, que está no artigo 12, 14 da Constituição Federal, nós vamos ver que o Senado Federal tem algumas situações diferentes da Câmara Federal. Então, lá o Senado Federal ele tem algumas prerrogativas que a Câmara não tem e vice-versa. Vamos agora estudar o segundo item, que é normas constitucionais de eficácia contida. O que nós acabamos de estudar foram aquelas normas constitucionais de eficácia plena. Cai muito da prova do exame da ordem. A Fundação Getúlio Vargas, ela gosta muito desses tópicos, dessas normas constitucionais. Então vamos ver agora na visão do professor José Afonso sobre as normas constitucionais de eficácia contínua. Nascem, olha aí como é que é, olha a situação que o aluno tem que, assim, sublinhar mesmo nas entrelinhas. Olha o que ele diz aqui. Nascem com eficácia plena. Aí o aluno já começa a observar. Reúnem todos os elementos necessários para a produção de todos os efeitos jurídicos imediatos. A mesma coisa da plena, mas não é. Tenha cuidado. Meu aluno e minha aluna, tenha cuidado. Porque ele diz, mas, olha o mas. Cuidado com essas palavrinhas. Salvo, mas, conquanto. O aluno tem que prestar muita atenção com essas observações que eu estou passando para o aluno. Mas, agora pronto, agora já não é mais eficácia plena. Mas terão seu âmbito de eficácia restringido, reduzido ou contido pelo legislador infraconstitucional ordinário. Isso ele trouxe aqui alguns artigos que nós vamos estar falando aqui, explicando. Vamos primeiramente entender o que é legislador infraconstitucional. O legislador infraconstitucional é aquele que não tem competência com a Constituição Federal. Por exemplo, lá no artigo 5º, um exemplo que eu vou citar aqui, lá no artigo 5º, quando o legislador constituinte originário quis colocar lá no corpo da Constituição Federal, ele colocou lá, o Estado promoverá
o Código de Defesa do Consumidor. E o que aconteceu? Posteriormente à promulgação da Constituição Federal, criou-se em 1990, ou seja, 2 anos depois da promulgação da Constituição Federal, criou-se a Lei 8.078 de 90, criando a proteção ao consumidor. Você vê como é que é? Então, isso aí é uma norma infraconstitucional, não é constitucional, é infraconstitucional, que muitos autores chamam também de ordinário. O professor José trouxe aqui, dentro desse contexto das normas constitucionais de eficácia contida, alguns artigos da Constituição Federal. Vamos conhecê-los? Vamos conhecer dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha, você está vendo? O aluno ele tem que prestar muito bem atenção e a OAB explicada vai ser muito bem explicada por este professor que vos fala, essas pequenas diferenças que nós vamos conviver. Por exemplo, ele está dizendo aqui que os direitos e garantias fundamentais, isto é proposta pelo Constituinte originário, são considerados esses direitos e garantias fundamentais como cláusulas pétreas. Nós vamos explicar, quando nós estivermos estudando o artigo 60, parágrafo 4º, o que é uma cláusula pétrea. Por enquanto, o aluno se atém a isso, porque o examinador da banca mistura muito esses, vamos dizer, esses preceitos de direitos e garantias fundamentais e direitos e deveres individuais e coletivos. Os deveres e garantias fundamentais é o coletivo, é o todo, é o que o Constituinte originário quis dar para o cidadão. Agora, a individualização desses direitos, nós vamos ver aqui o artigo 5º. O que o artigo 5º fala? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade. Vocês me desculpem, mas é a minha visão que tá um pouco fraca, então às vezes eu não vejo a concretude da palavra, mas eu vou tentar. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, o Constituinte originário, ele não fez essa, vamos dizer, essa diferenciação entre brasileiros e estrangeiros. Ele igualou. Todo mundo tem direito a esses princípios constitucionais. Vamos para o inciso 8º, que ele tratou lá em cima, quando nós estávamos lendo. O inciso 8º, ele diz o seguinte, inciso 8º deste artigo 5º, porque esse artigo 5º da Constituição, ele tem 79 incisos. Nós vamos ler, nós vamos estudar um por um os 79 incisos deste artigo 5º, que é muito importante, que cai na prova. Esses artigos, artigo 5º, 6º, 7º, 8º, são muito cobrados na prova da ordem da OAB. Então ele diz aqui, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Olha aí o salvo, cuidado com essa palavrinha, cuidado meu prezado acadêmico, candidato, cuidado quando a sua prova vier com essa palavrinha-chave, salvo. Então ele diz aqui, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos dissecar isso aqui? Isso aqui é a liberdade religiosa, de convicção filosófica, dogmática. Agora, o legislador também, ele quis preservar algumas nuances neste artigo, nesse inciso. Por quê? Porque ele colocou aqui uma condição. Por exemplo, aqueles que professam a testemunha de Jeová, aqueles conscritos que são obrigados. O que é conscritos?
são aqueles recrutas que servem o exército, a marinha e a aeronáutica, que por questões religiosas eles não praticam alguns atos que são obrigados a praticar. Por exemplo, a servir a pátria. Então, para esses que têm essas particularidades, o Constituinte originário, ele mandou que o legislador ordinário criasse uma lei. Nós temos essa lei. É a lei de servir obrigatoriamente a pátria. Então, quando nós formos estudar lá esses elementos que estão contidos nesse inciso 8º, nós vamos dissecar melhor. Mas, por enquanto, vamos ficar que qualquer culto, qualquer crença, qualquer opinião, quer seja filosófica ou de convicção, ela tem o seu bojo livre. Mas cada caso é um caso. Nós estamos aqui pegando o geral, não o particular. Mas nós vamos estar falando isso mais lá na frente. Também ele trouxe aqui o legislador, o Constituinte Ordinário, o inciso 13, que ele diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Eu vou citar 2 casos. Isso aqui trata de regulações de profissões. Hoje mesmo o ministro Gilmar, do Supremo Tribunal Federal, liberou a profissão da enfermagem. Não é isso? Que estava uma discussão lá no Pretório Excelso de que deveria ter alguns arranjos, mas o ministro Gilmar hoje já liberou essa legislação. E também temos a nossa profissão, advogado. Por exemplo, até 1994, nós tínhamos uma lei, que era a Lei 4.215, de 1963, que ela tratava generalizada, de uma certa forma, sobre o que era antigo rábulas. Esse termo, nos dias presentes, o acadêmico, ele nem sabe o que é. Me desculpem, muitas vezes não sabe o que é rábula. O que são rábulas ou o que é rábula? Rábula era aqueles estudantes de direitos, aqueles bacharéis em direito, que não precisavam fazer um exame da ordem e nem tinham uma profissão regulamentada, porque essa lei ela já regulava essas profissões. Mas hoje, com o inciso 13 da Constituição Federal, tem que estar regulado. Por exemplo, o exame da ordem. O operador do direito, para ele ser advogado e poder exercer a advocacia, ele tem que passar por exame da ordem, que nós já vimos na aula inaugural, e essa lei foi criada em 1994, que é a Lei 8.906. Então, continuando, nós vamos ver agora, ainda dentro desse contexto contido, não é isso? Nós vamos ver da administração pública, nas suas disposições gerais. O artigo 37 da Constituição Federal, ela diz o seguinte, que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, qualquer dos poderes da União. Cuidado com esse termo, porque o examinador, ele gosta muito de confundir esse termo, é isso? Poderes, o que são poderes da União? Nós já falamos, legislativo, executivo e judiciário. Esses são os poderes da União. Dos estados, nós vamos ver depois, do Distrito Federal e dos municípios. Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP, é isso? LIMP. Grave isso, porque no dia da prova, o examinador gosta de dizer os princípios, não é isso? Dentro da administração pública direta e indireta, os princípios da legalidade, ele tem a função disso. Eu diria para você
meu amigo acadêmico, que desses princípios do artigo 37, o mais cobrado pela ordem é da legalidade. Isso cai na peça que você vai fazer, a peça jurídica. Isso é cobrado nas questões discutivas e também na prova objetiva. Impessoalidade é que o administrador público, ele não pode ser pessoal. Ele tem que julgar impessoal, não parcial. Moralidade. Todo administrador público tem que ter função proba. O que é função proba? Que ele não seja vestido de corrupção. Nós temos uma lei, recentemente, que foi modificada, mas essa lei era antiga, era da época do presidente Itamar Franco, que é o sucessor do presidente Fernando Collor de Mello, lá em 1992. Ele sancionou uma lei sobre a improbidade administrativa, era a Lei 8.429, de 92. Ela foi recentemente modificada, mas quando nós estivermos falando sobre essa lei, lá no direito administrativo, nós vamos dissecar melhor. Temos também, para nós completarmos esses 5, a publicidade. A publicidade, todos os atos da administração pública, direta e indireta, tem que ser pública, salvo aquelas sigilosas ou confidenciais. Mas isso tem que estar explícito na lei. Essa lei é a Lei 12.527. Então, nós temos que tratar sobre essas particularidades quando a lei trata sobre o sigilo, se é confidencial, se é histórico e assim sucessivamente. Então, a publicidade é um dos princípios fundamentais, eu não diria fundamentais, mas fundantes da administração pública. E eficiência. Esse princípio ele foi recentemente incorporado no ordenamento jurídico, eficiência. Hoje existem leis que, se o gestor, o funcionário público, que a Lei 8.112 trata do seu provimento de cargos públicos, hoje, com esse princípio de eficiência, o funcionário público ele tem que demonstrar esta eficiência. O gestor tem que mostrar esta eficiência. Caso contrário, ele será demitido. Tem um termo aqui que a Fundação Getúlio Vargas gosta muito, adjunto, ou é um termo que ele pode ser demitido a bem do serviço público. Isso hoje é permitido. Então, nós vamos ter muito cuidado com esse princípio da eficiência. Nós temos que trabalhar bem, servir a sociedade, a coletividade com muita eficiência, com muita presteza e celeridade nos processos. No inciso 1, ele trata dos cargos, empregos e funções públicas que são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, da forma da lei. Então, todo cargo público, ele tem que estar com essa roupagem desses princípios delimitados. Então, nós vamos agora, rapidamente, fechar o item dentro dessas normas constitucionais de eficácia limitada. O nosso professor José Afonso, ele nos trouxe aqui alguns comentários muito importantes. As normas constitucionais de eficácia limitada são as únicas que, definitivamente, não são bastantes. Nesses termos, elas não reúnem todos os elementos necessários para a produção de todos os efeitos jurídicos. São normas que têm aplicabilidade apenas indireta ou imediata. Então, rapidinho, eu não vou falar muito sobre os artigos, depois você, acadêmico, nosso candidato, eu vou passar para você os artigos da Constituição
que está dentro desse contexto, normas constitucionais de eficácia limitada. Eu vou citar o artigo 18, vá anotando aí. Artigo 18, parágrafo 2º, o artigo 33, caput, o artigo 25, parágrafo 3º, o artigo 90, parágrafo 2º, o artigo 196, o artigo 205, o artigo 217, o artigo 218. Então, esses artigos, quando você puder, debruce neles, porque todos esses artigos estão dentro desse contexto da eficácia limitada. Eu já vou encerrar e eu vou para o último tópico da nossa aula de hoje, porque os nossos 50 minutos eu creio que já evaporou. Vou olhar aqui no relógio, sim, já evaporou 2 minutos, mas eu vou terminar falando sobre o nosso último tópico, que é a estrutura e elementos da Constituição, ou das Constituições. Toda estrutura de uma Constituição, ela tem que vir com preâmbulo. O que é o preâmbulo? É a carta de intenção que os legisladores da época, os constituintes originários, quis ter a intenção que iria fazer parte do corpo da futura carta política. A parte dogmática. O que são a parte dogmática? Vai do artigo 1º a 250, pelo menos até onde eu estudei. Agora, com as mudanças, eu vou atualizar isso aí para vocês. Então, a parte dogmática é muito importante. É você conhecer aquelas normas que estão contidas no corpo da Constituição. Só fazendo um parêntese, o artigo 242, parágrafo 2º, que trata na Constituição Federal do Colégio, lá do Rio de Janeiro, Pedro, ela faz parte do contexto constitucional. Por quê? Porque o constituinte originário quis que aquele colégio, Dom Pedro, lá do Rio de Janeiro, ele fosse assistido pela União. Então, tudo que está no corpo da Constituição Federal é assistido e mantido pela União, e não pelo Estado. Apesar do colégio estar no Estado do Rio de Janeiro, mas quem faz o acompanhamento, a manutenção, que manda os recursos financeiros é a União. E por último, as disposições transitórias. No final da nossa Constituição Federal, lá está o ADCT. O que é o ADCT? É os atos das disposições transitórias, que lá regulou alguns artigos que o constituinte derivado teria que fazer. Então, o corpo estruturante da Constituição Federal praticamente são esses 3. Preâmbulo não tem força vinculativa, não tem força coercitiva. Há algumas correntes agora do Supremo Tribunal Federal, recentemente julgado pela ministra relatora Carmen Lúcia, na ADI, não a DIN, não é a DIN, a ADI 2649, ela está trazendo aos ministros um novo entendimento, segundo ela. Mas nós vamos dissecar isso nas aulas subsequentes. Então, só para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, encerrando esse estudo de hoje, irei falar sobre os elementos das constituições, embora seja em regra construídas sobre a base de uma totalidade sistemática que busca, sempre que possível, uma unidade e organicidade. Elas contêm no seu bojo uma série de matérias dotadas de uma finalidade diferenciada, até mesmo porque são frutos de um processo de elaboração geralmente eclético, que acaba gerando um pluralismo satisfatório. Nesse sentido, as constituições são dotadas de um caráter
pluribo, que acaba explicitando uma série de seus elementos constitutivos. Então, nós vamos estar falando, para encerrar, esses elementos. Então, nós temos os elementos orgânicos, que são as normas que regulam a estrutura do Estado e poder, os elementos limitativos, que são aquelas normas que compõem o catálogo de direitos e garantias individuais, os elementos socio-ideológicos, que são as normas que guardam relação com o compromisso da Constituição, e se situam no limiar entre o Estado individualista e o Estado intervencionista. Elementos de estabilização constitucional são normas destinadas e direcionadas a assegurar a resolução de conflitos constitucionais. Nós vamos estar dissecando isso nas próximas aulas, todos esses elementos, com melhor didática e também pedagogia. E por último, elementos formais de aplicabilidade, que são as normas que estabelecem as regras e aplicações das Constituições. Como eu falei, nós vamos trazer para o conhecimento dos senhores apenas uma questão que já caiu ou já foi assunto nas provas do exame da ordem. Eu trouxe aqui uma questão que diz o seguinte: é do exame. A resposta, o gabarito não nos interessa porque todo mundo conhece, é só entrar lá no site da OAB, que lá tem a resposta. Então eu vou comentar rapidamente, em 1 minuto, sobre a questão que foi indicada como correta. O texto desse quesito diz o seguinte: esse foi o exame da FGV 2017, na banca FGV, o exame de ordem número 24, na primeira fase, que diz o seguinte: Edinaldo, estudante de Direito, realizou reflexões a respeito da eficácia e aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Muito bem. Aí o examinador ele traz como resposta, como alternativas múltiplas, 4 respostas. A respeito da norma obtida desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Aqui tem uma dica muito importante para o nosso aluno, para o nosso candidato. As provas da FGV, geralmente, ela tem um contexto que as questões, todas as questões das provas da disciplina têm apenas afirmativas corretas. Mas cuidado, como eu digo, cuidado. Leia o contexto e veja se é realmente assinalar a afirmativa correta. E de vez em quando isso altera. Então ela diz aqui como resposta, ela tem eficácia plena, o que nós acabamos de ler, de estudar, ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta. Olha os requisitos. Ela tem eficácia plena, muito bem, ela é direta, ela é imediata, ela é integral. Onde é que está isso? Artigo 5º, parágrafo 1º. É autoaplicável. Então, falou que é direta, imediata, ela é autoaplicável. Ela entra em vigor no dia da promulgação, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. Então, pois desde que a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, já, olha o termo muito importante, já está apta a produzir todos os seus efeitos. Então, a resposta correta é esta. Eu não falei o item correto porque, se você quiser, você já vai lá na questão. Mas só para dizer para você que a Constituição Federal realmente fala que os inalistáveis, quem são os inalistáveis? Nós vamos estudar lá no direito eleitoral. São aqueles que não
se alistam a exercer a cidadania, a exercer o seu voto direto e obrigatório. E os analfabetos. Então, os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Então, muito obrigado. E semana que vem nós vamos estudar Direito Civil. Boa noite.